Bom dia para todas e para todos. Hoje vou falar para vocês do sítio arqueológico Caixa d'Água de Boritizeiro. Primeiro vou explicar por que razões estudamos esse sítio. Ele foi achado acidentalmente em 1983, quando a prefeitura municipal decidiu fazer uma grande terraplanagem na zona alta que domina o Rio São Francisco. Aí as máquinas começaram a rapar o terreno, levantando uma série de esqueletos que na época se achou na cidade que seriam sepultamentos do pessoal morto durante a epidemia de febre amarela do início do século XX. Contudo, um engenheiro das obras tinha estagiado comigo nos anos anteriores, reconheceu um sítio arqueológico, telefonou para o Museu de História Natural da UFMG e nós enviamos uma equipe para verificar a ocorrência. A partir dessa ocorrência, nós pedimos ao IFAM que a parte ainda não destruída fosse embargada, o que aconteceu. A equipe que nós tínhamos enviado tinha feito uma pequena sondagem, trazido uma amostra de material lítico e também algumas amostras de osso. Um desses ossos humanos foi datado em um pouco mais de 6.000 anos. E eu avisei o Walter Neves desta ocorrência. O Walter Neves é bioantropólogo da UFMG, da USP, do Instituto de Ciências Biológicas da USP, e que colabora com a gente desde o início dos anos de 1980. Todo mundo inicialmente ficou nisso mesmo. Só que no final do século XX se reiniciaram as discussões sobre o tipo de populações que tinham migrado para as Américas a partir do continente asiático. Naquela época, tinha duas hipóteses levantadas pelos pesquisadores. A primeira, proposta por Walter Neves e colegas sul-americanos, considerava que uma primeira leva de populações caracterizadas por um crânio alongado, a dolicocefalia, que era generalizado no Pleistoceno, inclusive nas populações humanas, teria penetrado pela Beríngia, a partir da Ásia, e teria descido para a América do Sul. Naquele momento, não existia ainda as populações de crânio largo, os braquicéfalos, que se desenvolveram na Ásia pouco depois, e que caracterizam a maioria dos chineses, por exemplo. Então, essa primeira população deixou vestígios esqueletais, particularmente na América do Sul, a maior parte deles na região de Lagoa Santa, uma certa quantidade também de esqueletos na Colômbia, na Serra de Bogotá, na savana de Bogotá, e alguns esqueletos isolados, muito raros, na América do Norte. Então, eles seriam os representantes das mais antigas populações biológicas
que entraram nas Américas. Num período posterior, lá pela transição entre o Pleistoceno e o Holoceno, novas populações, agora braquicéfalas, ou seja, com crânio alargado, características das populações asiáticas modernas, teriam penetrado, por sua vez, na América do Norte e também descido para o sul, até chegar aos poucos na América do Sul. Então, com isso, nós teríamos duas ondas de povoamento, uma primeira de paleoíndios, dolicocéfala, e uma segunda onda braquicéfala, que seriam os ancestrais diretos das populações indígenas americanas, que são praticamente todas braquicéfalas hoje em dia. Acontece que no Brasil, boa parte das Américas, né, como eu disse, nós temos umas boas coleções que representam os esqueletos mais antigos da população de paleoíndio na região de Lagoa Santa e na Colômbia. Agora, eles são datados entre 11 e 12 mil e 7.500, 8.000 anos atrás. Depois, para ter uma boa coleção de esqueletos, precisa pular para períodos muito mais recentes. Por volta de 4.500, a partir de 4.500 mais ou menos, você tem boas coleções no Brasil, particularmente a partir dos sambaquis, os sítios do litoral, aqueles montes de concha, que servirão também de cemitérios e que preservarão os ossos num ambiente básico, pouco ácido. Entre os dois momentos, será, vamos dizer, de 8.000, 7.500 até 4.500, praticamente não se tem esqueletos, ou muito poucos. Então, o que aconteceu entre esses dois períodos? Para Walter Neves e seus colaboradores sul-americanos, teria havido uma substituição de população. Teriam chegado os braquicéfalos que teriam dominado as populações iniciais e praticamente as teriam substituídas em termos biológicos. A outra possibilidade seria que tivesse havido uma única grande onda migratória de dolicocéfalos e que esta, nas Américas, teria evoluído para a braquicefalia, ou seja, os crânios teriam se alargado, entre outras coisas. Isso teria ocorrido de forma independente e paralela ao que ocorreu na Ásia, onde também os dolicocéfalos se transformaram em braquicéfalos modernos. Então, para saber qual das duas hipóteses era mais acertada, precisava dispor de coleções datadas entre 4.500, 5.000 e 7.500 anos atrás. Ora, o cemitério de Buritizeiro entrava exatamente nesse período. Aí, por esta razão, se tornava interessante para Walter Neves uma escavação deste sítio de Buritizeiro para proporcionar uma coleção de esqueletos em boas condições. Como eu tinha terminado minhas pesquisas no Peruaçu, acabava de terminar também uma fase de trabalho sobre sítios tupi-guarani, então propus para ele escavar o sítio de Buritizeiro, o que foi feito entre 2005 e 2009,
sendo que a equipe dele, do Instituto de Biociências, se encarregaria da análise dos esqueletos do ponto de vista morfológico, ou seja, particularmente estudando os crânios, e também tentando utilizar as novas técnicas que permitiam analisar os DNA de esqueletos antigos. Então, essas as origens do projeto. E nós trabalhamos durante 5 anos com a equipe da Missão Franco-Brasileira, e o primeiro ano até com a participação de dois bioantropólogos da equipe de Walter Neves. Eu vou apresentar agora a região do sítio, mostrando os aspectos que interessam para entender a arqueologia do sítio. Bom, em todo caso, que fique bem claro que, sendo o objetivo da nossa pesquisa conseguir uma coleção de esqueletos para estudar as características da mudança ou de transição ou de evolução da população no Holoceno Médio, eu não procurei fazer um estudo de arqueologia regional. Se fosse um estudo de arqueologia regional, nós íamos nos instalar durante esses anos, ter uma equipe de prospecção para achar o maior número possível de sítios, fazer uma série de escavações, ou pelo menos sondagem, em vários sítios de várias épocas, para caracterizar as sucessivas ocupações pré-históricas. Isso não era nosso objetivo era conseguir a melhor e mais ampla coleção esqueletal possível, e claro, dentro do contexto cultural dela. Então, por isso, nos concentramos no sítio. Obviamente, nos fins de semana, a gente aproveitava para tentar ver a região, olhar outros sítios, achar outros sítios, etc. Mas o objetivo era analisar o sítio. Bom, o cemitério estava datado entre 5.000 e 6.000 anos, pelo menos a parte disponível na área que é protegida, né, preservada. Isso não impediu que a gente escavasse até a base para ver se tinha ocupações mais antigas. Mas nós não estávamos interessados em ampliar no espaço fora do sítio. Bom, agora nós vamos ver a situação geográfica. Bom, como vocês podem ver, o sítio se encontra na beirada do Rio São Francisco. Essa foto foi feita a partir do sítio, né? O primeiro plano é a superfície que nós encontramos ao chegar no sítio. Então, o sítio se encontra a 11 metros acima do nível do rio, porque houve um soerguimento geológico, um falhamento, isso bem anterior à presença humana, que fez com que o sítio de Buritizeiro se encontrasse em posição dominante. Frente a ele se encontram corredeiras. Essas corredeiras são as últimas do Rio São Francisco. A jusante delas, o rio se torna navegável por embarcações de porte relativamente importante. Do outro lado do rio, vocês podem ver a cidade de Pirapora. Bom, essa situação, com o rio muito largo, essas corredeiras, é ótima para facilitar a pesca, particularmente nos momentos de águas mais baixas,
fora da estação de chuva, né? Porque está cheio de buracos d'água nos quais os peixes se encontram presos. Até hoje, os pescadores artesanais vêm aí, em poucas horas podem pescar 20, 30 quilogramas. É uma região extraordinariamente piscosa. E a própria cidade de Pirapora, do outro lado do rio, acolhe muitos turistas que vêm para uma pesca dita esportiva. Então, eu esperava, além de conseguir uma coleção de esqueletos para estudos do Walter Neves, eu esperava também encontrar vestígios de uma ocupação que tivesse aproveitado a riqueza em peixe, e pensava particularmente encontrar vestígios de preparação de peixes do rio. Bom, um ponto importante é que a situação de hoje não é exatamente a mesma que houve na pré-história. Com efeito, no início do século XX, existiam umas cachoeiras muito fortes, altas, que foram parcialmente destruídas quando as pessoas de Pirapora exploraram exploraram a rocha para construir os cais da cidade de Pirapora. Então, tinha essas cachoeiras muito importantes que não existem mais. De qualquer modo, isso não muda a situação em termos de piscosidade. Mas falo disso só para lembrar para vocês que a situação dos sítios que nós encontramos hoje, que estudamos hoje, às vezes é diferente daquela que havia no passado. E isso a gente tem que levar em conta nas interpretações arqueológicas. Bom, vou apresentar agora a área que foi colocada à nossa disposição. Isso é a área que foi embargada, fechada, em 1983, e que foi colocado como área escavável. Então, primeiro nós encontramos aqui uma rua, porque nós estamos em zona urbana. Do outro lado da rua, exatamente, se encontrar a prefeitura municipal. Do lado oposto, nós vemos aqui o barranco de 11 metros, que cai para o Rio São Francisco. Nessa zona intermediária se encontra uma praia, que é o local onde se podia pescar no passado e até hoje, inclusive. Então, essas três linhas aqui, são curvas de nível, que correspondem não à topografia natural, mas ao que sobrou depois da passagem das máquinas que fizeram a terraplanagem. Elas raparam absolutamente tudo o que tinha aqui, chegando na base rochosa do Arcósio. O que quer dizer que não tem mais escavação possível aqui. Contudo, elas empurraram o sedimento que elas estavam remexendo para fazer aqui um montículo bem alto, e decidimos escavar esses poucos metros quadrados para recuperar algo do material lítico, no caso de aparecer aqui coisas que não fossem amostradas em outras regiões que nós fôssemos escavar. Portanto, nós temos aqui uma escavação. Aqui há um degrau intermediário, ou seja,
as máquinas raparam todo até a altura mais ou menos de 8.000 anos atrás. Será tudo que é posterior a 8.000 anos atrás desapareceu. Também os montículos de refúgio. E, contudo, a base do sedimento argiloso, que chega a um cascalho e a um depósito de seixos, datado entre 10 e 11.000 anos atrás, não calibrados, o que significa mais ou menos 12.000 e mais de 12.000 anos atrás em termos calendáricos. Então, aqui nós tivemos a possibilidade de escavar a ocupação mais antiga que tinha sido preservada. Nós temos aqui uma série de instrumentos de pedra. Não tem esqueletos, é um cemitério pré-histórico e bem posterior a isto. Então, aqui, ocupação mais antiga. Nessa região aqui, então foi todo rapado até o nível mais ou menos de 5.000 anos atrás. As máquinas foram paradas naquele momento. Ou seja, nós não temos os níveis superiores, posteriores a 5.000 anos. Nós temos apenas uma superfície de 5.000 para baixo, ou seja, para mais. Em toda essa zona, nós temos sepultamentos. Escavamos toda essa parte aqui. Nós temos aqui os metros quadrados dos primeiros anos, ainda tem essa parte aqui que foi escavada também. E fizemos uma série de sondagens nessa região, onde não havia sepultamentos, mas havia partes parcialmente preservadas estratigraficamente e que nos fornecerão uma indústria lítica que apresenta alguns tipos de objetos que dificilmente encontramos nos sepultamentos. Um efeito, por exemplo, o material de silexito, sílex, que encontramos aqui, ele só aparece em alguns estojos funerários aqui, mas, enfim, o objetivo do material que tem aqui não era exatamente o objetivo que justificava as tipologias desse lado aqui. Então, vou falar sobretudo da parte funerária, então vou focar mais daqui para frente, focar mais sobre essa área aqui, que não é muito grande. Bem, agora nós podemos falar dos sedimentos a serem escavados, do que sobrou deles. Ou seja, nós estamos aqui num chão que tem mais ou menos 5.000 anos, e abaixo dele desce para os 12.000 e poucos anos. Vocês veem que é uma zona limpa da vegetação, vegetação secundária, porque antigamente houve até casas e houve até plantações de milho na parte superior. Isso aqui é refúgio das máquinas, não é resto intacto de sedimento. E o limite da área que nós podemos escavar é este, onde tem as árvores. Isto é a área que foi preservada. O cemitério se encontra à esquerda, e aqui nós temos a zona fora do cemitério, que foi parcialmente escavada. Então, quando a gente escava, a gente pretende seguir as camadas estratigráficas. Na medida possível, estratigrafia natural, ou seja, procurando escavar separadamente as camadas que apresentam uma cor, uma textura, uma composição diferenciada em superposição. Isso permite controlar
a antiguidade relativa dos objetos antes mesmo de dispor de datação. Quando a topografia antiga era irregular, se deve, quando isso é possível, seguir essas antigas irregularidades do terreno. Isso que nós fazemos, por exemplo, nos abrigos do Peruaçu ou da Serra do Cipó. Infelizmente, não foi possível fazer isto aqui, porque as câmaras superiores estão totalmente homogeneizadas em termos de textura, cor e composição. Com efeito, houve uma ocupação deste piso para baixo, com despejo de muito material orgânico, que deu a cor escura que vocês veem esse sedimento. Abaixo dos 6.000 anos a gente já chega a um sedimento de cor mais avermelhado. Mas primeiro, não temos uma homogeneização de cor. Segundo, uma homogeneização praticamente de consistência. Tem muitas cigarras que cujas lavas penetravam no solo para se tornar pupas, então tem pequenos movimentos para cima e para baixo, e durante a estação seca há um endurecimento muito grande, que faz com que o terreno, que apresenta sobre um pacote de mais de um milênio uma cor totalmente semelhante, apresenta também uma textura totalmente semelhante. E as análises de sedimento mostraram também uma composição semelhante. Então, não dá para diferenciar camadas. Nesse caso, o que sobra para a gente tentar controlar a cronologia do que a gente escava é a profundidade. Só que a profundidade pode ser um péssimo indicador quando a topografia antiga era irregular. Felizmente, nesse sítio, podemos comprovar que a deposição era quase que perfeitamente horizontal. Como isto? Bom, primeiro, porque nós encontramos instrumentos quebrados ou estourados pelo fogo. Esses instrumentos eventualmente tinham vários fragmentos. Por exemplo, uma ponta de flecha, nós encontramos 3 fragmentos distantes de vários metros. E eles se encontraram exatamente na mesma profundidade. Isso mostrava que o chão sobre o qual estourou a peça era perfeitamente horizontal. Um outro exemplo de elemento no mesmo sentido foi o achado de uma série de ossos queimados. Com efeito, no cemitério, o normal era, naquela época, de sepultar os mortos de forma primária. Ou seja, enterravam o corpo com todos os ossos em conexão anatômica. Antes da decomposição, ainda tinha os tendões e provavelmente também as carnes. Só que há um conjunto de ossos que são queimados. E que esse conjunto se encontra espalhado em quase toda a superfície da zona da zona funerária preservada. Então tem parte de um braço em um lugar, em outro lugar tem uma mão, em outro lugar nós temos ossos do pé, costelas, etc. Bom, atualmente a análise dos ossos não é completada e nós não temos certeza ainda se era uma pessoa só, mas em todo caso, esse conjunto de ossos
queimados, que provavelmente seja de um período único, foi encontrado com todos os elementos exatamente também numa mesma profundidade, mostrando que esse fenômeno da queima de ossos humanos ocorreu sobre uma superfície completamente plana. Então, com isto, nós podemos ter a certeza, ou quase certeza, que fora da zona do cemitério, a profundidade na qual encontraríamos os artefatos seria um indicador de cronologia. Os que estavam mais em cima seriam posteriores aos que estavam mais embaixo, numa estratigrafia absolutamente regular e horizontal. Na zona funerária é um pouco mais complicado, porque os homens pré-históricos, as mulheres pré-históricas, abriram covas para colocar os corpos. Nesse caso, eles podem ter perturbado as coisas anteriores ao cavar e misturado numa cova várias coisas de várias épocas dentro do milênio, que vai de 5.000 a 6.000 anos antes do presente, não calibrados. Outra coisa decorrente da homogeneização do sedimento. Foi impossível delimitar com precisão as dimensões e a forma das covas. Em outras regiões de Minas Gerais, em outros períodos, como na Serra do Cipó e Lagoa Santa, ou no Vale do Rio Peruaçu, a gente tinha uma diferença muito clara na cova, na textura do sedimento, mais fofo, e na sua coloração, que havia uma grande quantidade de pó colorido, vermelho e ou amarelo. Aqui não houve isto, não houve modificação da cor. E a homogeneização do sedimento fez com que o interior das covas fosse praticamente tão duro. A compactação era a mesma dentro e fora da cova, a não ser uma ou duas pequenas exceções que eu mencionarei mais adiante. Então, com isto, nós tivemos com uma certa dificuldade, em alguns casos, para diferenciar os limites exatos de uma cova em relação às demais covas. Somente deu para ter sepultamentos bem individualizados quando havia uma certa separação entre os corpos. Contudo, de modo geral, felizmente não tinha vestígios preservados, vestígios líticos, entre as antigas covas, porque nós tínhamos, por exemplo, os esqueletos, que podiam ser relativamente próximos uns dos outros. E dentro da área dos esqueletos nós tínhamos alguns artefatos. Agora, normalmente tinha uma faixa sem absolutamente nada, um pequeno espaço absolutamente sem nada, para chegar à maioria dos esqueletos vizinhos. Então, com isso, nós tínhamos uma certa segurança de poder separar o material que seria de um sepultamento do material que seria de outro. Dentro dessa faixa do milênio, houve vários níveis de covas. Ou seja, tinha covas que foram feitas acima de outras. É claro que dá para ver qual é a cova mais antiga e qual é a cova mais recente, mas isso provocou perturbações nos sepultamentos mais antigos, né? E, às vezes, os pré-históricos
tiraram os ossos antigos que apareciam quando cavavam a cova e os recolocavam numa nova cova. Ou seja, nós temos algumas dificuldades, às vezes, para separar os pacotes de osso. Nós veremos isso mais para frente. Aqui nós podemos ver a área funerária, né, numa das fases de escavação. Dá para ver, estou procurando dá para ver aqui uma área escavada, outra e outra. Depois nós tivemos todo esse conjunto escavado. E aqui nós verificamos que nessa parte protegida das máquinas houve ainda sepultamentos até mais ou menos por aqui. Então nós temos aqui o chão de 5.000 e daqui para baixo nós temos a camada de 1.000 anos com vários níveis de sepultamentos, abaixo uma ocupação de 7.000 e abaixo até a base nós temos a ocupação por volta dos 11.000 anos. O calor era extremo e a gente precisava de sombra para poder trabalhar. Bom, em função do endurecimento terrível da terra na estação seca, que era o momento que nós escavamos quase todas as vezes, tivemos uma grande dificuldade para descer. Nós utilizamos colher de pedreiro, raspador de dentista, pincéis e até palitos de fósforo perto dos ossos, etc. Resultado, o primeiro ano, nós quase não conseguimos descer mais do que 4 ou 5 centímetros. Era absolutamente impossível trabalhar. Então, propus para Walter Neves um outro método que ele aceitou e que eu tinha já utilizado num sítio do Médio São Francisco, na região de Itacarambi, onde também o sedimento era extremamente duro, que era fazer o que chamou de arrozal. Ou seja, colocavam o refúgio de terra já escavada e peneirada ao redor da área em escavação e de noite, antes de voltar para a base, a gente enchia de água. A água penetrava durante a noite e a manhã seguinte nós tínhamos condição de trabalhar com instrumentos normais, uns 5, 6, 7 centímetros na zona umidificada. A meio-dia já estava quase impossível, né? A gente já tinha chegado na base da zona umidificada e a gente fazia a mesma coisa durante o intervalo de almoço. Às 2 horas a gente retomava e podia descer mais um pouco. Então isto tinha um custo, né? O fator de que a umidificação dos ossos, a dilatação, depois a secagem, isso prejudica obviamente os ossos, facilitando a fragmentação. Contudo, nossa justificativa era de que já fazia anos que as chuvas estavam penetrando anualmente e já faziam isto, ou seja, nós estávamos simplesmente reproduzindo um fenômeno que já ocorria. E Walter Neves me falou, bom, porque está quebrado, a gente reconstitui, cola, melhor isto do que deixar os ossos continuarem com o mesmo processo com as chuvas anuais e não ter o material para estudar. Então, nós fizemos isto, o que permitiu escavar dentro de um prazo razoável, e foi um sistema que não seria, em princípio, muito recomendado, mas que se justificava
ao nosso ver. Bom, isso para mostrar os jovens estudantes da cidade que nos contratamos durante as férias para limpar e marcar o material, para não somente para dar trabalhos para eles, para nos ajudar, mas também para que eles pudessem explicar para as suas famílias e seus vizinhos que nós não estávamos atrás de tesouro. Porque, claro, no início o pessoal achava que estávamos atrás de ouro. Bom, além disso, nós demos uma série de palestras, fizemos uma divulgação, e como estávamos do lado da rua, muita gente vinha fotografar, etc. Bom, isto é um croquis, não se trata da planta, mas se trata de um croquis para mostrar mais ou menos a densidade de esqueletos num dos níveis de escavação do cemitério. Você vê que se trata de uma coisa extremamente bastante densa, né? E você tem que pensar que nós temos vários níveis de cova, umas acima das outras. Aqui nós vemos um dos níveis. Bom, isto foi durante a escavação do primeiro ano. Aqui vocês podem ver uma sondagem por trado que tinha sido feito bem antes, né? E aqui o resultado da escavação feita com instrumentos finos no primeiro ano foi o máximo que conseguimos descer em um mês nessa área. Então, o que já podemos notar é o crânio estourado. E você vê que aqui não foi por causa do arrosão, já que nós não usamos água o primeiro ano, mas simplesmente as máquinas tinham passado por cima e o peso delas, né, tinha esmagado os ossos, sobretudo os ossos do nível superior de sepultamentos, mais ou menos 5.000 anos. Outra coisa é um dos marcadores funerários, que é um bloco de arcósio. Cada vez que tem um sepultamento, a primeira coisa que a gente vê aparecer é um bloco. Normalmente tem um bloco, deve ter havido um aqui, não lembro, já saiu, né? Um bloco sobre o corpo, eventualmente um na cabeça, esse devia estar levantado e caiu. E vocês veem que esse bloco foi regularizado e lascado na ponta. Nem todos são assim, mas a gente tem a impressão que alguns foram lascados para poderem ser fincados. Esse devia estar fincado por aqui antes de tombar num período mais recente. Bom, aqui nós vemos o momento de escavação abaixo dos restos da vegetação que cresceu após o abandono pelas máquinas, e você vê uma série de blocos de arcósio. Um aqui, embaixo dele os ossos aparecendo. Um bloco aqui o crânio e o resto do esqueleto. Um aqui, o esqueleto começa a aparecer aqui. Um bloco aqui, o esqueleto está começando a aparecer aqui. Aqui vocês veem uma série de ossos sem bloco, porque o bloco já foi retirado. Então, isso foi muito útil, porque nós podíamos trabalhar com instrumentos um pouco mais pesados até chegar num bloco. Aí, chegando ao bloco, nós sabíamos, vamos parar, que estamos chegando num nível de sepultamentos. Aqui outra escavação e aqui outra placa. Bom, nós trabalhamos em cima de tábuas para não exercer pressão, embora a pressão dos nossos pés, comparada com a pressão das máquinas,
era nula, mas a partir do momento que a gente começou a aprofundar, né, as tábuas no chão permitiam repartir o peso das pessoas e evitar danificar ainda mais os ossos. Você vê a mesma escavação que a gente estava vendo no slide anterior, aqui com os blocos já retirados, que nós temos um sepultamento e aqui um bloco de um sepultamento que está por baixo, aparecendo. Aqui, bloco retirado, e aqui um bloco acima de um esqueleto. Bom, isso mostra para vocês a densidade muito forte. Aqui nós temos mais de um esqueleto na mesma zona. E esses blocos de arcos que vocês veem aqui são, na verdade, instrumentos. Além do fato de que eles servem de marcador também de sepultamento. Aqui vocês têm, não sei o que, um seixo, provavelmente um percutor e talvez bigorna. E aqui, como nós veremos depois, nós temos uma mó. Aqui tem uma depressão no centro, e aqui também. Aqui nós temos uma área na qual 4 sepultamentos estão quase em contato uns com os outros, de forma que foi extremamente difícil de saber quais pedras pertenciam a quem. Nós temos de novo uma mó, aqui bigornas, mós, etc. Aqui nós temos um sepultamento com os instrumentos de arcósios maiores, de outros menores de arenito silicificado. E aqui vocês veem um braço queimado, um desses elementos que falei para vocês que estão espalhados todos exatamente nessa profundidade. Então aqui só tem um braço, não tem outra coisa. Por lá, mais à esquerda, a alguns metros, tem uma perna. E por lá tem mais outra coisa, etc. Bom, vocês veem que notam que os esqueletos se encontram bem preservados in situ, os ossos em conexão, embora eles sejam extremamente fragmentados, como vocês podem notar aqui. A fragmentação, que é muito maior na parte de cima do que na parte de baixo, fragmentação decorrente essencialmente da pressão das máquinas, nesse caso. Em outros casos, tem raízes que passaram pelos ossos longos como se fossem tubos. Para tirar o osso, a gente pegava as duas extremidades da raiz e levantava o osso a partir das duas extremidades das pequenas raízes. Aqui vocês podem notar um instrumento de osso. Se trata de uma ponte do tipo comprido, que nós vamos ver depois. Esse sepultamento, se não me engano, não é este, mas enfim, tem um sepultamento que é exatamente essa posição, tem 5 pontas de osso bem compridas nessa situação. Isso sugere que haveria uma aljava com 5 setas e os cabos vegetais teriam sumido e as pontas preservadas. Então, temos vários casos disto. Aqui nós temos outros esqueletos. Vocês veem que, sobretudo no caso da parte inferior, mais preservados em relação às máquinas, ao peso das máquinas, nós temos uma preservação muito boa da localização dos ossos, embora haja uma certa fragmentação. Vocês podem ver as pequenas raízes que geralmente passam pelos ossos. Além das raízes, nós tivemos problema de cupinzeiros que se instalavam no crânio ou na caixa torácica.
aqui, bom, um esqueleto com um percutor, instrumentos lascados, aqui as lajes, etc. Bom, aqui vou dar um exemplo interessante, o sepultamento 7, se não me engano, bastante superficial, o crânio muito esmagado, e aqui uma laje, aqui tem marcas de uso do outro lado, e veja o que ocorre quando a gente retira essa laje. Se trata desse mesmo esqueleto, a laje estava aqui. E nós vemos aqui aparecer um concentrado de artefatos que inclui um percutor, algumas lascas de um sílex de calcedônia. Tem uma mão, nós vamos ver o detalhe depois, tem uma mandíbula de Mandi, e nós temos, aqui dá para ver duas, mas são 3 ou 4 pontas de osso. Aqui um sepultamento deve ser o 20 ou 21. Também o crânio aqui tinha um cupinzeiro que nós retiramos, por isso deixou esse barranco, esse buraco. Aqui era o limite da escavação do ano anterior. E aqui, nós temos, depois da retirada da laje, aparece de novo uma concentração. Aqui 2 lâminas de machado e outras pedras lascadas aqui. Ou seja, nós temos aqui um bom exemplo de que alguns mortos levavam consigo um estojo para o além. Estojo de fibras vegetais, o cestaria, o trançado flexível, que desapareceu, mas os objetos estão preservados. Não sei se é neste que tinha um dente de porco do mato também. Né? Então nós sabemos o que era mais importante para levar consigo. Aqui nós temos um detalhe de um desses estojos. Aqui uma ponta, 2 pontas, são pontas em forma de tubo e um osso longo. Cortaram as 2 epífises, cortaram em diagonal essa parte, então o cabo é enfiado por aqui, e isso era a outra extremidade. Aqui uma outra ponta, aqui esporões de peixe, e extremidade de patas de veado, aqui e aqui, além de instrumento de pedra que se encontra um pouco mais baixo. Bom, aqui nós temos 2 pontas ainda visíveis, acho que tem uma terceira ainda grudada aqui, tinha mais 2, eram no total, se não me engano, 6 pontas. Então, isto aqui não é uma ferida, o fragmento de osso caiu aqui, né, e o osso trincou. Se trata também de pontas que estavam armazenadas paralelamente, provavelmente num estojo. Aqui nós temos outros esqueletos, né, são 1, 2, 3 esqueletos. Aqui houve um quarto já retirado, né, todos com aquelas lajes de arcósio. Bom, vamos deixar os esqueletos, eles são meio repetitivos. E vamos nos interessar nos instrumentos de arcósio. Bom, os mais visíveis e mais interessantes, né, são dezenas desses instrumentos de arcósio grandes, pesados. São dezenas, porque nós temos uns 50 esqueletos, né, retirados, e todos eles tinham esses instrumentos grandes. Aqui nós temos exemplos de mãos, e aí queria comentar. Eu falei para vocês que eu esperava encontrar vestígios interessantes de alimentação e particularmente de exploração dos peixes do rio, quando eu comecei a escavação. Fui muito frustrado em relação aos peixes. Com efeito, nós encontramos, de fato,
vértebras de peixe, mas são vértebras de 3 milímetros, 4 milímetros de diâmetro, pertenciam a peixes minúsculos, que não deviam ter interesse nenhum para os homens, nem talvez como iscas. Então, esses peixes que se encontram a 11 metros acima do nível do rio seriam o quê? Imaginou que tenham sido peixes comidos pelas corujas ou outras aves de rapina, que aninhavam por lá e que regurgitavam os ossos dos peixes. Mas nós não temos nenhum elemento mostrando pesca nesse sítio. Quer dizer que eles não pescavam? Eu não acredito nisto. É simplesmente a estação de pesca estava lá embaixo do barranco, e não se considerava que valia a pena prover os mortos com peixes inteiros. Podia até ter colocado alguns filés nos sepultamentos, mas nesse caso os filés teriam desaparecido. Em todo caso, não encontramos esqueletos. Em termos de outros ossos de fauna, somente temos como instrumentos. Já falei das pontas, nós veremos elas mais adiante. Então, nós não temos restos de preparação de carne naquele sítio. Embora os ossos se tenham preservados. Ou seja, as cozinhas não estavam lá, nem as copas. Onde que eles se encontravam? Bom, nós não sabemos. Sabemos que do outro lado da rua tem várias casas cujos quintais são cheios de material arqueológico. Só que precisaria um projeto específico para trabalhar naqueles locais. Isso seria muito interessante, né, para uma retomada de pesquisa nessa região. Bom, mas voltando a essas mãos. Essas mãos, elas vão suprir a deficiência de informações sobre o alimento animal. Com efeito, para que servem as mãos? Para triturar material. Pode ser material animal, não pode triturar osso para recuperar o tutano, por exemplo. Mas geralmente serve sobretudo para triturar material vegetal. Coquinhos, por exemplo, cereais, grãos de cereais, nozes, sementes, basicamente. Então, eu tinha a esperança de encontrar nesse sítio grãos de pólen, indicando eventualmente a presença de vegetais cultivados, mas também vegetais silvestres, de encontrar fitólitos, ou seja, as partículas silicosas que se encontram na beirada das folhas particularmente, sabe, que corta quando a gente puxa o capim-navalha ou quando passa no milho, esfrega a pele nele, nem fica todo coçando, né? E são os fitólitos, que são partículas silicosas. E tanto os grãos de pólen quanto os fitólitos têm formas que são específicas de certas famílias ou de certos gêneros vegetais, permitindo, portanto, abordar a identificação das categorias de vegetais trabalhados. Mais recentemente, também começaram a se estudar os grãos de amido que podem se preservar tanto nas mãos quanto das cerâmicas culinárias, né? E também os grãos de amido, alguns deles têm formas típicas de determinados vegetais. Então, considerei com muito carinho essas mãos
e decidi trazer elas para o laboratório sem lavar elas, para que eventuais vestígios microscópicos fossem preservados e analisados. Bom, essas mãos, vocês veem, portanto, que elas estão ainda com restos de sedimento. E trouxe para eles serem analisados em Belo Horizonte. Só que eu tinha uma preocupação. Disse para vocês em algum momento que as cigarras estavam fazendo buracos de várias dezenas de centímetros de profundidade para terminar sua metamorfose embaixo do chão. Então eu estava com medo de que amido de milho proveniente de plantações recentes e até modernas tivesse penetrado por esses buracos e tivesse contaminado os instrumentos antigos. Precisava ter certeza que se a gente fosse encontrar alguma coisa, fosse uma coisa pré-histórica e não uma contaminação. Então imaginei uma técnica específica para isto, que foi de pedir para o pessoal dos laboratórios fazer uma microestratigrafia dos sedimentos grudados na superfície. Ou seja, pedi para eles fazer uma raspagem superficial, vamos dizer, do meio milímetro mais alto aqui, e analisar para ver se tinham grãos de amido, pólens, fitólitos, etc. Depois raspar mais um pouquinho, fazer a mesma coisa, e continuar até chegar na superfície mesmo da rocha. Se houvesse contaminação, haveria os mesmos elementos desde a parte mais espessa do sedimento grudado até a rocha. Se não houvesse contaminação e houvesse algum material, então esse material vegetal se encontraria no contato da rocha, mas não no sedimento grudado em cima. E foi exatamente o que ocorreu. Não foram encontrados grãos de pólen, infelizmente os grãos de pólen não se preservaram nesse sítio, mas foram encontrados nas mãos uma grande quantidade de grãos de amido e exclusivamente no contato imediato com a rocha e nunca no sedimento grudado em cima. Então, me deu a certeza de que nós estávamos realmente com material processado na pré-história entre 5.000 e 6.000 anos atrás. Como alguns desses materiais, aí vocês veem os grãos de amido vistos em 3 dimensões no microscópio de varredura, e aqui os mesmos grãos de amido vistos no microscópio óptico, né, que permite a identificação. Por exemplo, são feições como essa cruzinha aqui, que é muito típica, né, e com isso pode-se verificar a presença de material vegetal processado, inclusive compatível com plantas cultivadas. Bom, como está ainda em fase de publicação, não vou entrar em detalhes sobre isto, mas é uma coisa importante porque se trata de vestígios extremamente antigos, né, do Holoceno Médio. Bom, aqui nós temos um quadro de análise de fitólitos que foi realizado por um colega uruguaio na Universidade de Exeter, na Grã-Bretanha, né. Nós temos aqui a análise dos fitólitos encontrados entre
entre mais ou menos 5.000 e 7.000 anos atrás. Cada linha desta corresponde a uma profundidade, a grosso modo, a um momento. Isso foi coletado num barranco fora das covas para não haver misturas de coisas de momento diferente em covas. Então isso entre 10 e 12 centímetros, entre 10 e 20, é um erro isso. Acho que é 18, 20, então 23, 33 e 34, 43 centímetros. São pacotes. E em cada linha vertical você tem uma família de plantas. Então nós temos, aí são vegetais, tipo de capim, né? Aqui nós temos vegetais arbóreos, aqui nós temos bambuzoides, não são aqueles grandes bambus que são originários da Ásia, né? Mas são bambus pequenos, né? E nós vemos que em cada período, então nós temos a representação em termos de porcentagem do total de fitólitos encontrados. Aqui, bom, disse que não havia grãos de pólen preservados no sítio, mas a uns 2 quilômetros de lá há uma vereda na qual o pessoal da UFMG os palinólogos da UFMG fizeram uma série de estudos e verificam as mudanças da vegetação entre o Pleistoceno e o Holoceno. Uma coisa interessante foi mostrar que por volta de 6.000 anos aparecem os buritis, ou seja, as veredas como a gente conhece atualmente, que corresponde exatamente ao início da instalação do cemitério. Bom, com isso eu falei dos elementos sobre a alimentação de que nós dispomos e também mencionei os primeiros instrumentos de arcósio que encontramos, que são as mãos. Tem outros que são lajes utilizadas para guardar pimentos. Tem muito pigmento utilizado no sítio, mas, por exemplo, numa laje desta, tem uns vestígios muito discretos de vermelho que são visíveis aqui, nas depressões picoteadas. Ou seja, o pessoal usava a cor, embora de maneira bastante discreta. Outros objetos encontrados nos sepultamentos agora são seixos. Muitos sepultamentos têm um seixo muito bonito, bem regular e natural, ou um objeto em forma de seixo mais trabalhado, como este. São muitos, mas tem um só em cada sepultamento. Aqui nós temos prováveis calibradores de arcósio, talvez utilizados para instrumentos de osso, porque não é uma coisa muito dura. Aqui nós temos as 3 lâminas de machado encontradas, 2 num sepultamento, e a outra, a 3, na verdade, num sepultamento, e a quarta, esta que está por volta de 11.000 e poucos anos, que é uma das mais antigas, se não a mais antiga das Américas, né? Das Américas, pelo menos do Brasil. Bom, aqui do outro lado do rio, também no Arcósio, nós temos uma série de bacias que parecem ser de polidores e afiadores. Não foram usados para as lâminas de machado, porque é uma matéria menos dura do que o machado. Então foram outros tipos de instrumentos, talvez até algumas das lajes que foram trabalhadas com isto. Agora vamos ver tudo que está ligado ao lascamento da pedra. Aqui nós temos exemplos de seixo
utilizado como percutor. Vocês veem aqui nesses círculos as marcas de impacto para lascar outros seixos de arenito silicificado, que é muito tenaz. E aqui os seixos utilizados como núcleo, ou seja, a partir dos quais foram destacadas as lascas. E aqui nós vemos o principal sistema de trabalho da pedra. Bom, voltando a esse seixo, imaginemos ele como núcleo. Né? A primeira coisa a fazer, a gente pegar um seixo um pouco achatado e bate por aqui para tirar uma lasca que passa por baixo, né? E que vai ser a lasca inicial. Essa lasca inicial ela vai ser completamente cortical, a casca externa lisa, ou seja, vai ser essa lasca aqui. Depois de tirar essa primeira lasca, o pessoal batia aqui, tirava uma lasca lateral direita, batia aqui, tirava uma lasca lateral esquerda. Depois tirava de novo uma lasca central e depois de novo lascas laterais. São exatamente essas lascas que nós encontramos. Aqui a lasca inicial, depois a lasca lateral direita, a lasca lateral esquerda e depois a lasca central entre as outras duas. E nós vemos aqui a cicatriz lasca central, lasca lateral, cicatriz desta lasca central. Que é a mesma coisa, 1, 2, 3. Então, isso foi o arroz com feijão dos lascadores com esse arenito silicificado que forneceu lascas que, para sua maioria, foram utilizadas como facas sem retoque. Né? Nós temos aqui os gumes laterais para as lascas central e, no caso das lascas laterais, nós temos um gume que é formado pelo encontro de uma face de lascamento anterior e aqui de uma faixa cortical. Bom, aqui a mesma coisa em quartzo. Aqui nós temos uma série de outros exemplos. Bom, aqui nós temos material silicoso importado, né? Isso não é regional. Nós temos uma grande lasca espessa que foi retocada depois. Nós temos aqui uma linha de retoques profundos, seguida por uma linha de retoques marginais, de regularização do gume e, eventualmente, alguns de utilização. Aqui nós temos plaquetas retocadas. Nós temos aqui as marcas dos retoques. Aqui um retoque que bate com uma dessas cicatrizes. Alguns dos instrumentos dessa rocha são instrumentos plano-convexos, como este, cuja face plana foi marcada com um pigmento preto que grudou, né? Tem uma resina e um material preto. Aqui um outro tipo, uma plaqueta retocada que é típica do que a gente encontra nos mesmos períodos, por exemplo, na Serra do Cipó, na Serra do Espinhaço. E aqui uma série de instrumentos plano-convexos que mantêm a zona cortical, ou seja, a face natural polida do seixo, e que é formado pela retirada de uma série de lascas, que são lascas como estas. São espécies de plainas robustas, muito apropriadas para trabalhar a madeira. Aqui nós temos vários instrumentos plano-convexos. Quando aqui nós vemos aqui a face plana, né? Quando eles são muito utilizados, são desgastados, reafiados, aí eles ficam estreitos, com a zona plana natural do seixo, que serve de base. E aqui as lascas, que são lascas típicas, né? Quando a gente encontra elas, a gente sabe o tipo de instrumentos que foi fabricados com elas.
que é uma brincadeira que foi feita com uma rocha importada também, que a gente chama essa peça de coruja, né? E o pessoal utiliza uma lasca cortical, veja o resto do córtex dela, a zona externa ao núcleo, que tinha um buraco natural. O pessoal cuidou de lascar ela, deixando essa parte aqui que lembra uma cara de ave de rapina. Aqui nós temos uns instrumentos de sílex, ou silexito, de melhor qualidade, que são instrumentos menores, muito mais caprichados e utilizados intensamente. Nós temos aqui, bom, chamo de lesma, algumas colegas aqui não gostam desse nome, mas pouco importa ele, né? Nós temos, são peças completamente lascadas, né? E são faces de lascamento aqui, as faces planas, e nós temos os outros lados lascados. Temos um exemplo aqui desse sílex, e um sílex amarelo, que foi exposto ao fogo depois da peça ser lascada, o que mudou a cor externa dele. Esses lascamentos amarelos são lascamentos posteriores à queima, senão essas superfícies seriam também vermelhas. Vejam aqui visto de cima. Se trata das mesmíssimas peças que estão aqui. Aqui você tem o perfil e aqui você vê de cima. Podemos dizer que aqui nós temos um estágio quase novo da peça. Ela começou a ser utilizada aqui, começou a ficar irregular e a diminuir. Aqui ela está já mais um pouco estreita, aqui ela já está no máximo de desgaste. Se continuar trabalhando as bordas, utilizando os gumes laterais, ela vai quebrar. Vocês veem aqui uma peça denticulada, talvez utilizada como serra. É esta peça aqui vista de perfil. Aqui é a face interna. Aqui vocês não olham a ponta da direita, que se encontra, que foi encontrada num sítio a algumas dezenas de quilômetros, já na encosta da Serra do Espinhaço. Essas duas pontas, esta e esta, vêm da escavação do Boritizeiro, e esta aqui remonta aqui. Esta parte aqui é daqui mesmo, né? Tem uma terceira parte estourada. Isso é uma das peças que eu falei que indicavam uma deposição totalmente horizontal no sítio de Boritizeiro. É uma peça avermelhada pelo fogo, e a quebra é uma quebra térmica. Aqui também tem uma parte, a terceira parte, que é tipicamente térmica, a diferença das cicatrizes que nós vemos aqui, que são cicatrizes de lascamento antrópico. Note que nessa ponta nós temos uma brincadeira também que foi feita pela pessoa que lascou, e que deixou essa inclusão mineral bem no eixo de simetria da ponta. Não se trata de um acaso, não, essas coisas são absolutamente voluntárias. A gente encontra vários casos, inclusive desde o Paleolítico antigo na Europa, dessa apreciação das irregularidades de cor ou de textura do material lítico. Bom, estou mostrando essa lasca para as pessoas que não estão treinadas no lítico, né? Note como essa lasca tem uma forma diferente daquelas lascas daqui ou daqui, né? Inclusive, bom, e não é só por ser de material diferente.
inclusive, ela apresenta uma curvatura muito forte, né? A percussão foi aqui, né? Foi batido aqui. Se trata de uma lasca de adelgaçamento. Essa peça, antes dela ser pouco adelgaçada, ela tinha uma boa espessura. Então, tratava-se de bater numa lateral e tinha uma lasca que fosse ultrapassar a zona central mais espessa, né? Então, batendo aqui, você ia ter uma lasca com essa forma e mais espessa no centro do que na beirada. E com cicatrizes de lascamentos vindo daqui, cicatriz disto, e cicatrizes de lascas vindo daqui. Isso é exatamente o que a gente encontra. Isso era a zona central da ponta de flecha. Tem resto de cicatrizes vindo dessa face da ponta e de outras vindo de lá. Ou seja, a ponta ela acabou tendo essa forma aqui. Isso era a beirada dela. Quando se encontra uma ponta desta, sabe que foi adelgaçada uma peça. Não precisa encontrar a peça, você já sabe a categoria de peça fabricada. Aqui nós temos um dos poucos instrumentos, micro-instrumentos de rocha silicosa de grão fino também. Se trata de um pequeno raspador sobre suporte retocado. Veja que ela não chega a ter 3 centímetros de comprimento. Notem aqui a regularização de um lado e aqui os lascamentos. A luz não permite ver muito bem. Nós temos um pequeno raspador. Aqui outra peça desta. Aqui também uma regularização lateral. E aqui nós temos os retoques, formando um gume arredondado, instrumento típico para trabalhar o couro, mas pode ser usado também para raspar pigmento ou trabalhar o couro. Eu não lembro que a gente tinha feito a traceologia dessa peça, mas é uma peça que merece ser estudada nesse ponto de vista no microscópio. Aqui eu trouxe desses instrumentos, um pequeno raspador de novo, uma raclette, e aqui um pequeno furador, provavelmente. Desculpe, aqui não. Tenho que voltar atrás. Sim. Então, com isso, vocês verão a maioria dos tipos de instrumentos lascados encontrados no sítio. Só que nos últimos períodos de escavação, nós verificamos que houve também outros tipos de instrumentos lascados, só que eles estão praticamente desaparecidos. Com efeito, quando a gente passava uma colher de pedreiro no sedimento umidificado entre as covas, né, porque nas covas a gente utiliza mais raspadores finos, então ocorria que a gente, passando a colher, aparecia uma forma, uma superfície de cor, da cor mais ou menos do arcósio, que saía como se fosse manteiga, praticamente. Então, o que eu acabei encontrando e delineando aquelas coisas extremamente frágeis, e parece que se tratava de lascas de arcósio, aquela matéria que forma o barranco e o embasamento do sítio, e que era praticamente digerido pela acidez do terreno. O cimento muito fraco que unia os elementos desse arenito arcosiano desaparecia e deixava, portanto, a matéria extremamente frágil, se desfazendo ao toque. Então é muito possível que nós tenhamos perdido
uma série de instrumentos que passaram desapercebidos como uma espécie de sombra no meio do sedimento. Bom, aqui nós temos um fragmento ferruginoso que tem ainda marcas de raspagem. Raspando, a gente vê um pigmento vermelho muito forte que se forma. Encontramos na base de vários sepultamentos uma bolinha, sempre uma bolinha muito pequena, de vermelho. Ou seja, não havia pigmento em pó salpicado nas covas como em outras regiões de Minas Gerais, né? Havia simplesmente uma bola, né? E talvez alguns suportes perecíveis pintados, por isso nós temos essa peça que se havia de matéria-prima, provavelmente, mas não houve uma grande quantidade de pigmento. Agora, os instrumentos de osso, nós temos aqui um dos tipos de pontas, que são as grandes pontas que deviam servir de pontas de cetera. Aqui nós temos uma quebrada à esquerda, uma outra inteira à direita. Aqui nós temos vários tipos de ponta. Embaixo vocês vê pontas em tubo, né? Cortaram a epífise aqui e enfiavam uma vareta aqui, pode ser usado particularmente por lança ou por dardo de propulsor. E aqui as grandes pontas que eram inseridas dentro de um caniço que servia de cabo. Então são dois tipos de armas diferentes. E ainda tem outras pontas que são bem menores, como esta. São as mesmas pontas vistas, uma em face dorsal, outra em face ventral. E não são nos mesmos sepultamentos que a gente encontra os vários tipos de pontas. Essas pontas também menores são bastante numerosas e não se encontram juntas com estas. Estou muito interessado em ver, quando a gente tiver o sexo dos mortos, se as diferentes pontas poderiam ter sido destinados a categorias diferentes em termos sexuais. É possível. Os outros instrumentos de osso que nós vimos também são estes. São ossos maciços, com formas diversas, tem muito poucos. Eu nunca vi nada disso. Podiam ser desde tembetas, ganchos de armadilhas. Bom, não sei de que se trata na verdade. Aqui nós temos algumas dessas pontas que mostram o trabalho para inserir elas no cabo em forma de tubo, com essas raspagens, até que elas pudessem caber no tubo. E depois o pessoal passava na peça completa, ou seja, com o cabo, passava uma espécie de breu, que nós vemos aqui na parte superior, e que não atingiu a parte que estava dentro do cabo. Então nós temos com isso informações sobre a forma de encabamento. Bom, com isto eu terminei a apresentação do sítio, visto a partir da zona de escavação, e não do laboratório. A análise dos esqueletos ainda não terminou, inclusive, infelizmente, mais uma metade dos sepultamentos se perdeu com o incêndio das nossas reservas de material
de material orgânico. Infelizmente, a outra parte está no laboratório do Instituto de Biologia da USP. Então, nós aguardamos a finalização ainda, provavelmente no ano que vem, dos estudos de bioantropologia, para verificar o sexo das pessoas, particularmente, e as características biológicas morfométricas. Também estão sendo feitas análises de DNA. Nos dentes são coletados o tártaro para procurar os grãos de pólen, os grãos de amido e os fitólitos que vão completar o que foi achado nas mãos. Então, estamos ainda longe de poder fechar a interpretação sobre as populações e sobre a alimentação, mas nós estamos já com uma série de elementos e a publicação está prevista para o final do ano que vem. Bom, a partir disto, estou à disposição de vocês na próxima reunião para responder as perguntas, pelo menos na medida do possível. Agradeço a atenção e desejo um bom trabalho.